Eu não falo e a semana que vem nós continuaremos de onde nós havíamos parado. Então, Salmos, capítulo 18. A partir do versículo 1. Diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Até aqui, vamos orar. Senhor, pedimos o Teu favor nessa noite sobre nós, com relação à Tua palavra. O momento mais importante deste culto é o momento em que nós estamos lendo a Tua palavra. Por isso, Senhor, ajude cada um de nós. Ajude nós a entendermos a Tua palavra, a receber essa Tua palavra nos nossos corações. Nós sabemos, ó Deus, que se o Teu Espírito não agir em nós, nós continuaremos cegos espirituais, andando errantes por este mundo. Por isso precisamos do Senhor, precisamos da Tua misericórdia, para quebrantar esse coração duro nosso, para abrir, tirar essas camas dos nossos olhos, para destampar os nossos ouvidos, porque se o Senhor não agir em nós, nós estaremos perdidos eternamente. Por isso pedimos a Tua graça, Senhor. Somos pecadores, reconhecemos isso. Sabemos que nenhum de nós, por nossas obras, merecemos algo do Senhor. O que nós merecemos é a Tua condenação. Mas eis aqui o Teu povo, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, agir em nossas vidas, para que, ao compreendermos a Tua palavra, coloquemos toda a nossa fé na obra do Seu Filho amado, e sejamos então salvos por Ele. Nos ajude nesta noite, ó Deus, na meditação da Tua palavra, sobre a minha vida que estarei ministrando e sobre os ouvidos dos meus irmãos. Nos ajude, é o que eu oro e peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite, eu estarei ministrando o tema Enfrentando o Sofrimento. O sofrimento, a aflição, as dores, as perdas, as nossas quedas no pecado, fazem parte da vida de todas as pessoas, inclusive nós cristãos. O sofrimento, ele está presente nesse mundo, e nós não podemos ignorar isso como se não estivesse. Está. E o sofrimento, ele alcança todas as vidas. Todos nós passamos por momentos difíceis, lutas, tribulações, quedas. Todos nós. Todos os homens. Inclusive nós cristãos. Quando nós lemos as histórias da Bíblia, nós podemos perceber claramente que todos os crentes do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento, todos passaram pelo sofrimento. A Bíblia, ela não oculta de nós as angústias e as aflições. Em nenhum momento nós encontramos que não haverá. Em nenhum momento a Bíblia fala, olha, venham ao Senhor e acabarão os seus problemas. Em nenhum momento. Ao contrário. Isso é apresentado claramente, que todos
da queda de Adão. E como diz em Romanos 8:22, Paulo diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Logo, todos nós estamos sujeitos ao sofrimento. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O salmista no Salmos 34:19 diz: muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor o livrará. O profeta Isaías, no capítulo 33, versículo 2, diz: Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado, sê tu o nosso braço a cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. A Bíblia nos mostra o sofrimento com a queda dos homens em pecados. Quando Adão ele peca, nós vemos o sofrimento na vida de Adão. Adão ele é expulso do paraíso. Noé, após o dilúvio, nós percebemos, nós lemos que ele se embriagou, pecou, caiu. Nós vemos Jacó enganando seu pai Isaac. Nós vemos Davi cometendo homicídio e adultério. Quantas guerras em Israel não teve que enfrentar durante a sua história? Nós vemos o profeta Elias passando momentos de escassez e fome. Até o próprio apóstolo Paulo não tendo roupas de frio quando ele estava na prisão para enfrentar o inverno. O sofrimento, as lutas, angústias e aflições, elas estão sobre todos os homens. A queda no pecado causou o sofrimento e continua causando o sofrimento sobre todos os homens. Quantas perseguições os homens de Deus não passaram? Isaías, segundo a tradição judaica, ele foi cerrado ao meio. Isaías sendo perseguido, quando prenderam ele, cerraram ele no meio. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito. O nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado sendo inocente. Os apóstolos sendo todos martirizados, com exceção de João, o apóstolo João, que passou grande parte de sua vida em uma prisão na ilha de Patmos. Sofrimentos, todos passam, todos enfrentam, todos, em todas as épocas, todos os homens. Nós vemos Isaac plantando em tempo de seca, havia seca, problemas na época de Isaac. Nós vemos os corvos alimentando o profeta Elias, fome na época do profeta Elias. Nós vemos em Atos dos Apóstolos uma grande fome acontecendo na época dos próprios apóstolos. Nós vemos a destruição no Antigo Testamento do templo e a difícil reconstrução por Neemias, Esdras e Zorobabel, todos passando por lutas, momentos de dificuldades, aflições. Pessoas enfrentando lutos daqueles que amavam tanto. O apóstolo Paulo permanecendo na aflição, que ele diz que um mensageiro de Satanás batia nele. Vemos Timóteo estando doente e não sendo curado. Nós vemos esses homens enfrentando problemas e situações difíceis em suas vidas, como enfermidade, luto. Que nós podemos observar que a Bíblia em nenhum momento nos mostra que, se tornarmos cristãos, estaríamos isentos de sofrimento nesse mundo. Pelo contrário, o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5,9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, a dor, a aflição, dificuldades, lutas, enfermidades, quedas, todos nós estamos sujeitos a atravessar durante a nossa caminhada nesse mundo.
É por isso que Deus ele nos lembra que nós não somos desse mundo. Nós somos como peregrinos e forasteiros. Nós estamos passando um tempo nesse mundo. Em breve nós não estaremos mais aqui. Poucos são os anos que nós permaneceremos. Em breve nós não estaremos. E o sofrimento, ele faz parte da vida de todas as pessoas que vivem nesse mundo. Mas infelizmente o que aconteceu em nossa sociedade mais moderna? A nossa sociedade, ela aderiu ao pensamento humanista. Esse pensamento que surge nos séculos passados, eles tiram Deus do centro de todas as coisas e eles vão colocar então o homem no centro de todas as coisas. Então o homem se torna a referência para tudo o que existe. E nesse pensamento, o homem sendo o centro, tudo então começa a ser feito para o benefício do homem, para a exaltação do homem, para que o homem não tenha mais o seu sofrimento. Então começa a surgir várias filosofias, pensamentos em torno do humanismo, mostrando que o homem agora ele está sendo exaltado. Agora o homem ele está passando por um novo processo, que agora ele já não vai ter mais tanto sofrimento, não terá tantas dificuldades, tantas aflições, e surge o humanismo, mostrando isso, colocando o homem no centro de todas as coisas, e a exaltação, a supervalorização do homem. E dentro dessa filosofia, algumas linhas teológicas, elas pegam carona e encabeçam essa posição humanista em sua teologia, como a teologia neopentecostal. O neopentecostalismo hoje se tornou a teologia predominante aqui em nosso país, dentre todos os ensinamentos. Essa teologia, ela acabou entrando praticamente em quase todas as denominações religiosas que nós temos aqui no Brasil, a teologia neopentecostal. Essa teologia, ela ensina a prosperidade, a teologia da prosperidade. E eles vão ensinar o quê? Que o cristão, por meio da fé em Jesus Cristo, ele pode alcançar o sucesso nesse mundo. Eles dizem que a cruz de Jesus, quando Jesus morre, não apenas morreu pelos nossos pecados, mas ele também morreu para nos fazer superabundar em todas as coisas, em todas as obras, no sentido de que Jesus veio para fazer nós, os cristãos, ter sucesso financeiro, ter saúde, ser abençoado em todas as áreas de sua vida. E eles então, essa teologia se recusa a reconhecer problemas e sofrimentos, afirmando que problemas e sofrimentos é obra de Satanás e que deve ser repreendido através de doações financeiras a alguma instituição religiosa. Então eles afirmam que quando surge um problema ou um sofrimento, isso não tem nada a ver com Deus, é uma obra de Satanás, e que para destruir então o sofrimento, para amarrar essa obra de Satanás, você precisa de dar dinheiro na igreja. E quando você dá então os seus dinheiros na igreja, o Satanás será amarrado, os problemas e sofrimentos então terminarão na sua vida. E você pode fazer isso ao dar as suas ofertas e dízimos, dizendo para Satanás: agora você está amarrado, eu te amarro, eu te ordeno, eu te repreendo, eu declaro a minha bênção, eu sou mais que vencedor, eu estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Então isso que eu estou falando aqui, é o que nós chamamos da teologia da prosperidade, que vem do neopentecostalismo. Que eles fizeram o que com a igreja? Tornaram a igreja em um local onde você vai para receber a tua bênção. Então eles dizem assim: você está com algum problema? Vem na igreja e os seus problemas vão ser resolvidos. Você está passando dificuldade financeira? Vem na igreja que Deus vai abrir as portas de dinheiro. Você está com enfermidade? Vem na igreja que Deus vai te curar.
Você quer arrumar um casamento, vem na igreja que Deus vai te dar o casamento. Então, eles transformaram a igreja em um supermercado de bênção. Então, eles acabam explorando isso na igreja. E nunca de graça. Sempre por meio de dinheiro. Por meio de declarar vitória e tudo mais. Então, o neopentecostalismo, ele faz o que na igreja? As pessoas não aceitarem o sofrimento, não aceitarem a aflição, não aceitarem passar por problemas. E devido a tudo isso, então, muitas pessoas não aceitam o sofrimento. E elas não sabem também lidar com o sofrimento. Então, quando surge o problema, elas acabam entrando em depressão, ficam ansiosos, acabam se desesperando, porque já deu dinheiro na igreja, já frequentou os cultos, já marchou, já declarou a bênção, e o problema permaneceu. E é um momento que muitos desanimam da sua fé, acabam murmurando contra Deus e desistindo de lutar. Esse é um grande engano religioso, dizer que Jesus, ele veio para acabar com os nossos problemas. Jesus, ele veio para nos dar a vida eterna, morrer pelos nossos pecados. A Bíblia fala que só em um lugar não haverá mais choro, dor, tristeza, luto, sofrimento, que é na Nova Jerusalém, nos novos céus e na nova terra. Somente lá que a Bíblia, ela mostra para nós que terminará o sofrimento, somente na eternidade. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós todos estamos sujeitos a todos os tipos de sofrimento. Meus irmãos, nós nem sempre ganharemos. Sabe aquela história que você vai na igreja, agora é só vitória? Quando você olha para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, e quando você vê no primeiro século, as pessoas que se convertiam, elas perdiam tudo que elas tinham. Elas perdiam emprego, perdiam a família abandonada quando se tornavam cristãos. Eles eram perseguidos, presos, comidos por leões lá no Coliseu. Quando a pessoa se convertia no primeiro século, ela estava ali anunciando praticamente a sua morte diante de todos. Havia um grande sofrimento, uma grande perseguição. Então, ser cristão não remete a nós sempre ganharmos. Não, nem sempre somos ganharemos. Algumas vezes também perderemos. Nem sempre tudo será conforme planejamos. Você pode perder o emprego, você pode perder um ente querido, você pode ficar doente, você pode passar por necessidades. Mas Deus é tão bom que são situações, em sua maioria, passageiras, e que a maior parte de nossa vida somos muito abençoados. São situações que acontecem, que nos acarretam, que vêm sobre nós, mas que Deus, na grande maioria da parte da nossa vida, nós podemos perceber que surge um problema, mas que nós temos muito mais bênçãos, muito mais virtudes de Deus sobre nós do que o próprio sofrimento. Mas o sofrimento, ele é presente em nossas vidas. O que mais tem me preocupado é que muitos de nós e a nossa próxima geração não sabem o que é sofrer. Nunca tiveram fome, nunca tiveram aflições. Muitas vezes nós temos tudo, e quando os problemas surgem, nós não sabemos como resolver. Esse é um grande problema hoje nos nossos dias. Quando surge o sofrimento, quando surge a aflição, as pessoas, elas não sabem como reagir diante disso, como enfrentar esse problema. Elas não sabem. Elas então querem resolver os problemas por meio da psicologia, por meio de remédios. Elas não sabem passar por situações difíceis. As pessoas querem tudo pronto. Elas querem apertar o botão do celular e as coisas acontecerem, os
eles têm? Qual é a dificuldade que eles têm? Eles não têm nenhuma. E nós devemos preparar a nossa geração para o sofrimento. Então eles não saberão lidar com situações difíceis. Tem tudo o que querem para comer, comem o que querem, fazem da forma que querem. E nós devemos preparar a geração, porque os tempos serão difíceis. Quanto mais o dia se aproxima, mais serão tempos difíceis e angustiantes. E nós devemos nos preparar para o sofrimento, nós e a nossa descendência. Você lembra lá da época de Daniel? Quando é ordenado que todos se prostrem diante da estátua do rei, quantos não se prostraram? Quantos não quiseram o sofrimento? Não, eu não quero sofrer, vamos nos prostrar. Mas nós tivemos lá homens, jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se renderam e preferiram o sofrimento, a perseguição, ao se curvar diante de uma imagem. Quantos de nós estamos nos preparando e preparando a nossa geração? Essa história que está amarrado e amarra Satanás, meu irmão, isso aí é da mente humana. Como assim? As pessoas falam, não, e Satanás agora está amarrado, como se Satanás fosse onipresente e estivesse em todo lugar. E amarra aqui, a outra igreja amarra ali, outra amarra ali, e aí você chega lá fora, está todo mundo no bar bebendo. Que amarrado é esse? Isso é da ilusão da cabeça da pessoa. Não existe de amarrar Satanás, passar uma corda, daqui a pouco a corda arrebenta, que já está fazendo de novo. Isso aí é só misticismo, do neopentecostalismo. E ficar declarando, está repreendido, está não sei o que lá. Isso não existe. Nós devemos enfrentar as dificuldades em nome do Senhor e passarmos por isso, deixarmos esses misticismos e nos prepararmos para o sofrimento, para as angústias, para os dias difíceis. O Senhor diz que nos últimos dias serão tempos difíceis, mas nós não queremos o sofrimento, nós queremos somente aquilo que é bom, nós queremos apenas comida, dormir, descansar, sombra. Não, os cristãos, eles não têm essa participação. Eles precisam entender, nós que enfrentaremos lutas, dificuldades, sofrimentos, e devemos enfrentar isso com a cabeça erguida. Diante disso, como então conseguiremos enfrentar os nossos problemas? O Salmos 18, ele é um salmo escrito pelo rei Davi. Quando Davi ele escreve esse salmo, ele escreve agradecendo a Deus pelo livramento que Deus deu a ele, no contexto de batalha. Havia uma grande perseguição sobre Davi. Os inimigos queriam matar Davi. O rei Saul queria matar Davi. Todos se levantam contra Davi. Imagina a angústia e a aflição desse homem, o sofrimento. Nações querendo matar ele. E ele, diante disso, ele vai então escrever esse salmo. Porque no final, o Senhor o socorreu, o Senhor o salvou. E nós vamos aprender com este salmo como lidar com o sofrimento. Porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim, ele foi perseguido de morte. Mesmo assim, ele teve aflições. Mesmo assim, ele precisou de perseverar na fé. Mesmo assim. Então, como nós devemos enfrentar os nossos problemas? Vamos lá, versículo 1 ao versículo 3. Salmos 18. Diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. A primeira coisa para nós enfrentarmos os nossos problemas
5 de Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Para nós conseguirmos enfrentar os problemas, a primeira coisa que nós precisamos de entender é que nós precisamos de conhecer quem é Deus, os atributos de Deus. Deus é amor. Se Deus me ama, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós já começamos a entender, olha como que já vai mudando a situação do sofrimento. O sofrimento virá sobre todos. Mas quando eu conheço o amor de Deus, que Ele me ama, eu sei o que? Eu consigo entender que se Ele me ama e eu estou sofrendo, Ele sabe que o sofrimento é o que é naquele momento o melhor para mim. Nós sabemos que Deus é justo, atributo de Deus, Ele é justo, e que nós somos pecadores. Se nós somos pecadores, nós precisamos de ser corrigidos pelo Deus que é justo. Então, quando nós sofremos, nós temos consciência que nós estamos sofrendo porque nós merecemos o sofrimento, porque Deus é justo, e nós precisamos ser corrigidos dos nossos pecados. Deus, Ele é imutável, outro atributo de Deus. Ele não muda, desde a eternidade Ele não muda. Se eu estou passando pelo sofrimento, é porque então eu tenho que passar, pois essa situação estava dentro dos planos eternos de Deus. Deus, Ele é onisciente, Ele conhece tudo, Ele conhece todo o nosso coração, todos os nossos caminhos. E o sofrimento, então, foi necessário para mudar o nosso coração e endireitar o nosso caminho. Olha, quando nós vamos conhecendo quem é Deus e entendendo o sofrimento com relação à pessoa de Deus, isso começa a mudar totalmente a nossa cosmovisão a respeito do sofrimento. Se Deus conhece tudo e nós estamos sofrendo, é porque algo Ele quer fazer em nós. Talvez estamos andando por caminhos errados, Ele quer endireitar o nosso caminho. Talvez o nosso coração está se endurecendo e Ele quer mudar o nosso coração. Se Deus Ele é onipotente, outro atributo de Deus, Ele tem todo o poder, Ele pode fazer qualquer coisa. Se nós estamos passando pelo sofrimento, nós devemos confiar nele, porque não seremos tentados além daquilo que podemos suportar. Se Ele tem todo o poder, Ele pode fazer todas as coisas, por que Ele está deixando nós passar pelo sofrimento? Para nós confiarmos nele. Se Deus é o Salvador, por que sofremos? Porque Ele está trabalhando em nosso coração para sermos salvos. Se Deus é misericordioso, por que sofremos? Porque nós precisamos de reconhecer os nossos pecados e nos arrependermos. Se Deus é fiel, se estamos sofrendo, e se Ele prometeu nos ajudar, nos salvar, Ele então o fará. Então, quando nós conhecemos os atributos de Deus, conhecemos quem Deus é, o sofrimento, ele muda em nossa visão. Aquilo que parecia ser algo tão mal, talvez é algo que é muito necessário para que nós sejamos mudados e sejamos salvos. Davi, ele sabia quem era o Senhor. Olha o que diz no versículo 1, a parte 1. Ele diz assim: o Senhor é a minha força. Ele sabia que Deus era a força dele. O Senhor é a minha rocha. Ele sabia que Deus era a rocha dele, era quem o fortalecia. Ele sabia que o Senhor era a cidadela dele, a fortaleza dele, que Deus era o libertador dele, que Deus era o rochedo, que Deus era o refúgio, que Deus era o escudo, que Deus era a força da sua salvação, a salvação dele, que Deus era o baluarte, a fortaleza dele, que Deus era digno de ser louvado, que Deus é quem o salvaria dos seus inimigos. Ele sabia quem era Deus.
certo. No versículo 4 e versículo 5 diz assim: laços de morte me cercaram, torrentes, ondas de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, me envolveram, tramas de morte me surpreenderam. Como devemos enfrentar os nossos problemas? A segunda coisa é saber que o sofrimento faz parte da providência divina e dos decretos eternos de Deus. Dentro da providência divina, todas as coisas que acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Como o apóstolo Paulo disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o sofrimento. O sofrimento faz parte da providência divina em nos salvar, em mudar a nossa vida, em mudar o nosso coração, em endireitar os nossos caminhos, em nos humilhar, em mostrar para nós os nossos pecados. Se nós acharmos que quem está reinando sobre o mundo é Satanás, que as coisas que acontecem é fruto do acaso ou da sorte, logo nós nos desesperamos, como muitos se desesperam, porque eles olham as coisas acontecendo, o mal, o sofrimento, as lutas, eles não têm entendimento de que é Deus quem está no controle. Eles acham que é o maligno quem está no controle, ou eles acham que é tudo fruto do acaso, da sorte do acaso, aquilo que está acontecendo. Mas não. Quando nós entendemos que Deus é o Senhor e soberano sobre todas as coisas, Deus ele governa todas as coisas, que a Bíblia diz, Jesus diz que nem um pássaro, nem um pardal, ele morre sem a autorização de Deus. Diz que todos os fios da nossa cabeça estão contados por Deus. Quando sabemos que todas as coisas, até as más, são para o nosso bem, e que tudo está dentro do governo de Deus, que é Ele quem reina, é Ele quem faz a sua vontade, sabemos que esse Deus nos ama, e que nós somos seus filhos, então, que o nosso desespero, ele se torna em confiança. Quando entendemos que o sofrimento que está acontecendo, o mal que muitas vezes nos aflige, ele está dentro do governo de Deus. Deus governa sobre tudo. Não há nada, não há uma poeira que esteja agora andando entre nós, que não seja debaixo do governo de Deus. Tudo está no governo de Deus, inclusive o sofrimento. E dentro da provisão divina, de Deus querer salvar o seu povo, humilhar o seu povo, endireitar o caminho do seu povo, existe o sofrimento. E quando nós entendemos isso, nós então passamos a ter uma confiança em Deus, porque tudo está debaixo dos decretos eternos de Deus. Se você está passando por um momento difícil, se você está passando por uma angústia, um sofrimento, uma perda, um problema, você precisa de entender que dentro dos decretos eternos de Deus, isso está decretado, isso faz parte, está dentro do governo. Deus não perdeu o controle do seu povo, o controle da sua vida, o controle. Pelo contrário, Ele continua no governo da vida do seu povo e de tudo o que existe nesse mundo. Então, olha sobre a ótica dessa visão bíblica. Quando surge o sofrimento, não se desespere, porque Deus está governando tudo, inclusive o nosso sofrimento. Quando nós entendemos a respeito disso, nós então descansamos o nosso coração e não nos atribulamos diante disso, como se pudéssemos resolver esse problema pela nossa força ou pelo nosso próprio poder. Entender os decretos eternos de Deus e a providência divina nos traz paz em nosso coração, porque Deus está no controle de tudo.
Talvez esse sofrimento, essa tribulação, essa angústia que nós estamos passando, é por meio dela que Deus há de nos humilhar a buscar cada vez mais. Versículo 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Como enfrentar o sofrimento? Terceiro ponto, orando a Deus. O nosso clamor, o nosso pedido de socorro, as nossas lágrimas, o nosso grito na aflição. Nós precisamos de, diante do sofrimento, nos humilharmos a Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, refletirmos sobre o caminho mau que estamos seguindo e aprender com a situação. O sofrimento é para nos mostrar que somos pecadores e que somente Deus pode nos salvar. Se não houvesse aflição na vida de Davi, nesse momento, provavelmente Davi não diria: a minha alma está angustiada, como ele diz no versículo 6. Na minha angústia, eu invoquei o Senhor. Imagina se Davi, naquele momento, ele estivesse bem sucedido, ele estivesse próspero, ele estivesse com uma saúde perfeita, ele não tivesse nenhum problema. Esse salmo não teria sido escrito. Ele não teria falado: Senhor, eu estou angustiado, me socorra. Se não fosse o sofrimento, ele não estaria buscando a Deus desse jeito, se humilhando diante do Senhor. Olha a importância do sofrimento nas nossas vidas. Isso fez Davi se humilhar, Davi buscar, Davi chorar, Davi gritar por socorro, diante daquela aflição, diante daquela dor, daquela angústia, mostrando para nós a importância dentro dos planos eternos do sofrimento. Deus muitas vezes fará nós sofrermos, sim, porque todo pai corrige aquele que ama, o filho que ama, ele poda, ele age, porque nós precisamos de nos converter do nosso mau caminho. Imagina se você tivesse muito dinheiro nesse momento, casas, carros, fazendas, grandes empresas, provavelmente você não estaria aqui. É bem longe, nem se lembraria muitas vezes de Deus. Você lembra daquele homem rico? Que ele colheu um grande celeiro e ele agora destrói todo o celeiro. E ele agora quer reconstruir um celeiro maior. Por quê? Ele queria agora juntar muito para se regalar em tudo que ele tinha. Em nenhum momento ele se importa com Deus, porque ele tinha muito dinheiro, ele tinha saúde, ele tinha casa, ele tinha fazenda, ele tinha tudo o que uma pessoa queria. Em nenhum momento ele volta ao Senhor, mas o Senhor diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, será o teu último dia, e o que você tem feito para quem foi? Entesourou apenas para si mesmo e não para Deus. A prosperidade daquele homem foi um juízo de Deus sobre ele. Nem sempre ser próspero significa que é bênção. Na Bíblia nós vemos prosperidade também como maldição, como algo mal. Você lembra aquele homem que chega, aquele jovem que chega diante de Jesus e fala: Senhor, o que eu preciso para ser salvo? Cumpra toda a lei. E ele diz: eu cumpro. Aí não te falta só uma coisa: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aquele homem, ele amava mais o seu dinheiro do que Cristo. E ele vai embora triste para sua casa, porque ele não queria perder o que ele tinha de coisas materiais desse mundo. Muitas vezes os bens materiais, muitas vezes a falta de sofrimento, ter tudo o que tem, aos olhos humanos, da filosofia humanista, é bênção. Mas aos olhos de Deus, muitas vezes não é. É algo muito mal. Porque nos momentos em que nós mais buscamos a Deus, são nos momentos de sofrimento. É o momento que nós nos humilhamos, é nos momentos de angústia, nos momentos de enfermidade, de dor. Esses são os momentos que nós mais nos humilhamos diante do Senhor.
Por isso é tão importante nós entendermos que o sofrimento, ele está dentro do plano divino. Não tem nada a ver com Satanás, apenas pode acontecer de agir Satanás e tudo mais, mas dentro de um plano maior, faz parte da vontade de Deus, o sofrimento para o seu povo. Lutero disse uma frase muito interessante, Martinho Lutero, que 3 coisas nos levam a Deus: a Bíblia, a oração e a dor. E isso é uma realidade para nós. Como enfrentamos o sofrimento? Orando a Deus. Spurgeon diz que é muito melhor sermos ensinados pelo sofrimento do que ser ensinado pelo pecado. Melhor sofrer no calabouço de Deus do que se deleitar no palácio do diabo. João Calvino ele diz a respeito do sofrimento: os sofrimentos desta vida longe estão de obstruir a nossa salvação, antes, ao contrário, são seus assistentes. Muitas vezes Deus vai usar o sofrimento para manter a nossa vida na salvação, nos planos eternos, no caminho do Senhor. Às vezes o sofrimento é o assistente de Deus para agir em nosso favor, para nós não nos desviarmos. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que se nós tivermos dinheiro, alguns de nós tivermos dinheiro, muito dinheiro, nós nos desviaremos. Deus não vai deixar, não vai dar. Da mesma forma, Deus sabe todos os outros planos e propósitos. Se nós tivermos alguma coisa, algum bem material que vai nos tirar da presença dele, Ele não nos dará. Ele conhece o nosso coração melhor do que nós. Muitas vezes, se Deus nos curar daquela enfermidade, nós não vamos mais buscar Ele. Por isso Ele mantém a enfermidade. Você lembra do apóstolo Paulo? Quando ele ora a Deus e fala: Senhor, tira de mim esse espinho da minha carne, esse mensageiro de Satanás. O que Deus fala para ele? Não vou tirar. A minha graça te basta. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Para quê? Para humilhar ele, para ele não se exaltar, para ele não se desviar do caminho. Assim muitas vezes acontecerá conosco. Muitas vezes as coisas não dão certo da forma que nós queremos, porque Deus não permite, porque na hora que fizermos aquilo, desviaremos da sua presença. O que podemos, irmãos, aprender com tudo isso? É que nós precisamos conhecer profundamente quem é Deus. O meu conselho para vocês: estudem sobre os atributos de Deus. Leia a Bíblia para você possa conhecer o seu Deus. Conheça Deus. Conheça a Bíblia. Não apenas parte da Bíblia, mas toda a Bíblia. Para nós aprendermos com toda ela. Outra coisa que precisamos entender: que tudo está no controle soberano de Deus, nos seus decretos eternos e na sua providência divina, com o fim de nos salvar, e o sofrimento faz parte do plano de Deus. Quando nós falamos Deus é soberano, significa que Deus está no controle de tudo. Tudo o que acontece está no controle de Deus. E por fim, nós devemos buscar o Senhor em oração, clamarmos a Ele, pedirmos a Ele por socorro, nos arrependermos dos nossos pecados, para que Ele possa nos livrar, nos ajudar a passar pelos momentos de sofrimento. Entendermos que quando nós oramos diante disso, nós conseguimos fazer uma reflexão mais clara do que está acontecendo em nós. Quando nós batemos os olhos e vimos o sofrimento, logo aquilo nos repudia. Mas quando nós olhamos mais profundamente o que está acontecendo nesse sofrimento, e aí começamos a observar o nosso coração e falar: meu Deus, o meu coração está se desviando, eu preciso desse sofrimento, a minha vida está indo para o outro lado, meu caminho está se perdendo, Senhor. E quando nós olhamos a luta e a dificuldade, é o momento em que nós analisamos o que? Deus agindo.
para nos colocar novamente no caminho certo, nos humilhando, nos colocando para andarmos no caminho correto, por meio do sofrimento, por meio da aflição. Por isso, quando você estiver atravessando esses momentos difíceis, não murmure contra Deus, não reclame de Deus, porque isso está dentro do plano de Deus para te manter firme no caminho dele. Olha Davi. Davi não passou por aflição, não passou por guerras, por lutas, mas em nenhum momento ele desistiu, ele desanimou, ele murmurou, ele buscou a Deus. E o que nós percebemos quando lemos todo esse Salmo 18, que no final o Senhor dá a vitória a ele, e o Senhor o abençoa, ele e todo Israel. No final, nós sabemos que nós seremos abençoados. Talvez não seja nesse mundo, nesse tempo, mas nós sabemos que no final das nossas vidas, quando nós partimos daqui, nós temos a certeza que a bênção do Senhor estará conosco, porque estaremos no novo céu e na nova terra. Talvez aqui nós não conseguiremos, mas sabemos que no final todos conseguiremos, todos que conseguirão, estaremos para sempre na presença do Senhor. Por isso, nunca olhe as coisas que acontecem sem antes fazer uma análise do teu coração. Talvez você precise disso para que você permaneça no caminho do Senhor, porque Ele quer te salvar e Ele irá te salvar pela vontade dEle. O sofrimento está dentro dos planos do Senhor. Para nós, a igreja, é bênção o sofrimento. Para os ímpios, é justiça. Para eles são maus, porque para eles vão murmurar, vão reclamar e vão se afastar de Deus. Mas para os cristãos, isso vai nos levar mais perto de Deus. Olha para Davi, no sofrimento ele se aproximou mais de Deus. O ímpio no sofrimento, ele se afasta de Deus, ele reclama, ele murmura de Deus. Por isso, antes de reclamar, antes de murmurar, analise o teu coração, para ver se realmente não está sendo uma bênção nas nossas vidas. Vamos orar então nesse momento.